Olá, eu sou Luiz Fernando Silva de Carvalho, juiz do trabalho em São Bento do Sul e participo do projeto Reforma Trabalhista em Minutos da Escola Judicial do TRT da 12ª Região. Eu vou conversar com vocês sobre o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, que foi alterado pela reforma de 2017 e passou a trazer um novo requisito para a petição inicial do rito ordinário trabalhista, qual seja a necessidade de indicar o valor de cada um dos pedidos formulados. Não se trata efetivamente de uma grande inovação no sistema processual brasileiro. Esse requisito da petição inicial já está presente no direito processual comum, na Lei dos Juizados Especiais, na Lei 9.099, e também no próprio processo do trabalho, nas ações sujeitas ao rito sumaríssimo. Então, o que o legislador de 2017 fez foi simplesmente trazer um requisito que já existia nas petições iniciais do rito sumaríssimo, trazer esse requisito também para as ações do rito ordinário na Justiça do Trabalho. É bem verdade que existem exceções a essa regra. Nem todo pedido deve trazer indicação do valor respectivo. Existem situações em que são aceitos pedidos genéricos, com base no artigo 224 do CPC. Dentre essas situações, a gente pode citar aquelas em que não se pode precisar desde logo os efeitos, as consequências de um evento danoso, de um ato ilícito, como no caso de um acidente de trabalho em que ainda não se sabe qual o custo do tratamento a ser feito e nem qual a extensão da incapacidade ou dos danos causados em razão desse acidente. Então, nessas situações excepcionais, admitem-se pedidos genéricos. Fora delas, entretanto, é necessária a indicação do valor para cada um dos pedidos formulados, inclusive daqueles pedidos que tratam de indenização por dano moral. A CLT também ela prevê que, caso a parte não indique o valor de cada um dos pedidos, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito quanto a esses pedidos, e a relação pode até prosseguir quanto a outros pedidos que tenham o valor indicado, mas quanto a esses pedidos sem indicação de valor, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. A dúvida é se, antes de extinguir o processo quanto a esses pedidos, se o juiz deve ou não abrir prazo para a parte emendar a petição inicial, corrigir o vício da petição inicial. Uma primeira corrente, ela defende que a CLT estabeleceu já de forma clara a consequência jurídica para não observância a esse requisito, sem fazer nenhuma menção à emenda à petição inicial. Uma outra corrente entende que, apesar de a CLT não falar em emenda, ela também não proíbe a emenda. Então, nesse caso, seriam aplicadas as normas do Código de Processo Civil que tratam da emenda da petição inicial para o processo do trabalho, e com base no dever de prevenção e com base na primazia da decisão de mérito, o juiz deveria, antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, ele deveria abrir prazo para que a parte autora corrigisse o vício da petição inicial e indicasse o valor para cada um dos pedidos. Somente se não cumprida essa determinação de emenda à petição inicial é que o processo seria extinto sem resolução de mérito. Indo para o lado prático, reconhece-se que nem sempre vai ser fácil para o advogado trabalhista indicar o valor de cada um dos pedidos. Mas o ordenamento jurídico ele fornece elementos para que, mesmo assim, o direito de ação seja exercido de forma plena. O primeiro desses instrumentos para a obtenção dos elementos necessários para a indicação do valor de cada um dos pedidos é o advogado do trabalhador ou o próprio trabalhador requerer diretamente para a empresa, extrajudicialmente, os documentos funcionais que ele considera relevantes para a quantificação do valor de cada uma das pretensões. Além desse requerimento extrajudicial, é possível também fazer uso da ação de produção antecipada de prova, que está prevista no artigo 381 do Código de Processo Civil.
E caso o advogado considere inviável ou não considere conveniente fazer uso do requerimento extrajudicial ou da ação de produção antecipada de provas, ele pode ajuizar a ação trabalhista indicando o valor obtido a partir das informações trazidas pelo próprio reclamante para ele, pelo próprio cliente dele para ele. Então o cliente vai dizer, ó, o meu salário era tanto e eu trabalhava de tal hora até tal hora. E com base nessas informações, o advogado pode já fazer um pedido de horas extras, inclusive indicar o valor correspondente às horas que ele considera devidas. É importante a gente vislumbrar que essa exigência da CLT de indicar o valor dos pedidos não é uma mera exigência burocrática, não é um formalismo vazio, não. Ela é uma exigência que tem uma importância para a solução eficaz dos conflitos trabalhistas. Afinal de contas, ao exigir que o trabalhador ou que a parte autora indique o valor de cada um dos pedidos, ela permite que a parte contrária exerça de forma mais plena, de forma mais concreta, o seu direito à ampla defesa dentro do exercício do contraditório. E tendo uma postulação mais fundamentada, ou seja, com base na indicação, com o valor de cada um dos pedidos, a proposta de acordo na audiência inaugural ela tende a ser mais concreta, tende a ser mais útil para como solução do conflito. Não vai ser uma proposta feita sem muitos elementos, ela acaba tendo maiores chances de permitir uma leitura mais adequada dos riscos do prosseguimento da demanda, tanto para o autor quanto para o réu. E além disso, como uma das possibilidades para obter os documentos necessários à indicação do valor dos pedidos é o contato extrajudicial entre advogado do autor e empregador, pode ser que nesse contato extrajudicial as partes abram um canal de diálogo mesmo antes do ajuizamento da ação e a partir de então elas consigam construir uma solução conciliada para o conflito existente e que pode vir a ser até mesmo homologada naquele procedimento que agora está na CLT de homologação de um acordo extrajudicial.